Para a maioria das pessoas, cozinhar é uma tarefa chata, e fazer isso direto parece impossível e intimidador. Mas existem truques que podem transformá-lo em um cozinheiro de mão cheia. Alguns podem parecer bizarros ou mesmo completamente insanos em um primeiro momento, mas assim que os experimentar, você não vai acreditar como conseguia cozinhar sem essas artimanhas. 1. Cubra as gemas de ovos com uma mistura de açúcar e sal e deixe dentro da geladeira por 2 dias. Depois, leve as gemas ao forno, que é onde elas vão secar. Assim, você terá gemas de ovos firmes, que podem ser raladas, como se fossem queijo parmesão, para dar aquele sabor delicioso e um colorido extra às suas massas e saladas. 2. Quando for fazer ovos mexidos, acrescente um pouco de leite com maisena nos ovos e bata bem até tudo se transformar em uma mistura homogênea. A maisena vai impedir que os ovos fiquem borrachentos e que cozinhem demais. 3. Para caramelizar a carne, basta derreter várias colheres de sopa de açúcar e um pouco de manteiga na panela. Depois que o açúcar derreter completamente, é só jogar a carne lá dentro. 4. Se esqueça daquele macarrão branco. Experimente torrar o macarrão em uma panela com óleo antes de cozinhá-lo. A massa ficará dourada e com um gostinho delicioso. 5. Você pode fazer chips de batata de um jeito fácil, rápido e, o mais importante, sozinho, com a ajuda de um micro-ondas. Corte as batatas em fatias bem fininhas. Mergulhe-as em água gelada para retirar o amido e depois coloque-as para secar em cima de uma toalha de papel. Você pode salpicar um pouquinho de sal marinho ou algum tempero nelas antes de colocá-las dentro do micro-ondas. Asse-as por cerca de 6 minutos. 6. Se você acrescentar uma colher cheia de pasta de amendoim ou mostarda doce nos seus molhos e ensopados, eles ficarão com um sabor mais encorpado. 7. Parece que existe uma forma mais rápida de preparar ovos escalfados. É só colocar um pouco de água dentro de uma panela com ovos fritos, tampar e deixar eles cozinharem por mais alguns minutos. O resultado será quase o mesmo de quando você escalfa os ovos. 8. Colocar fubá ou chips de nacho no seu chili faz ele ficar mais encorpado. 9. Se você quiser fazer cebolas menos ácidas, é só colocá-las dentro de um pouco de água gelada antes de prepará-las. Isso ajuda a neutralizar as substâncias sulfúricas da cebola, que fazem ela ter aquele gosto picante e aquele cheiro acentuado. 10. Para fazer a carne ficar mais macia, esfregue um pouco de bicarbonato de sódio nela e deixe-a dentro da geladeira por 4 ou 5 horas. Depois, enxague a carne para retirar todo o bicarbonato e prepare-a como de costume. 11. Coloque meia colher de chá de bicarbonato de sódio no seu chá gelado e ele não ficará com gosto amargo. 12. Não perca tempo e paciência tentando descascar um ovo cozido. Corte ele ao meio e o retire da casca usando uma colher. 13. Use uma garrafinha squeeze para preparar panquecas. Assim, você não pingará massa por toda a cozinha e o formato das suas panquecas agradará qualquer perfeccionista. 14. Para não perder tempo descascando alho, coloque uma cabeça de alho em cima do balcão e bata levemente a sua mão sobre ela. Depois que os dentes se separarem, coloque eles dentro de uma tigela. Cubra o recipiente e sacuda vigorosamente por cerca de 15 segundos. Os dentes de alho vão bater de um lado para o outro na tigela e a casca vai acabar se desprendendo deles. 15. Antes de fazer um sanduíche quente, deixe o queijo e a manteiga em temperatura ambiente, que é cerca de 20 a 22 graus. Assim, ficará mais fácil espalhar a manteiga e o queijo não secará durante o preparo. 16. Ei, você não precisa ficar sentado por horas descascando batatas cozidas para fazer um purê, sem contar que elas ficam pelando de quentes. É só colocá-las dentro de uma bacia com água gelada assim que terminar de cozinhá-las. Depois de alguns segundos, retire as batatas da bacia com as mãos mesmo. Puxe a casca e ela vai sair praticamente inteira. 17. Coloque farinha de rosca na carne do seu bife de hambúrguer antes de prepará-lo. Assim, ele não quebrará enquanto estiver na grelha. 18. Para assar carne bovina do jeito certo, primeiro enxague ela em água corrente. Depois, seque-a e só então tempere.
Assim, enquanto assa, o sal não vai se dissipar e vai secar todo o líquido da superfície da carne. Além disso, a parte de fora da carne ficará muito mais crocante. 19. Use a água dos legumes que você cozinhou para preparar arroz ou feijão. Isso vai fazer sua refeição ficar mais saborosa e nutritiva. 20. Se você tem uma máquina de fazer waffles em casa, dá para preparar bacon sem esforço algum. É só colocar o bacon dentro da máquina de waffle pré-aquecida e fechar a tampa. Espere de 2,5 minutos a 5 minutos, dependendo da crocância desejada. E depois, coloque o bacon em um prato forrado com papel toalha. Quanto à gordura que vai ficar na máquina de waffles, você pode deixá-la para usar no preparo de outro alimento. 21. Quando for assar algum alimento doce, coloque uma pitada de sal na massa. Isso vai realçar o sabor. 22. Passe um pouco de maionese no peixe, carne e outros alimentos para impedir que eles grudem na grelha. Além disso, eles vão corar de forma homogênea. 23. Quando estiver preparando o café, coloque uma pitada de sal na cafeteira. Isso vai eliminar aquele gostinho amargo dele. Outra coisa, que tal salpicar canela em cima do seu café? Ela vai realçar o sabor da bebida. 24. Se você tem a impressão de que tem que assar os biscoitos logo após fazer a massa, é melhor reconsiderar seus métodos. Na verdade, se você deixar a massa descansar dentro da geladeira por 24 a 36 horas, os ingredientes secos terão mais tempo para absorver os molhados. Aí, seus biscoitos terão uma textura melhor. Isso se você conseguir levá-los ao forno, se é que você me entende. 25. Nem todos os hotéis se dão ao luxo de comprar um micro-ondas. Isso pode ser um problema se você quiser esquentar as sobras da pizza da noite anterior. Mas aqui vai um truque. É só usar um ferro de passar e um secador. Ligue o ferro, vire ele com a base para cima e coloque o pedaço de pizza em cima. Enquanto o ferro aquece a massa da sua pizza, use o secador para jogar ar quente na parte de cima. Pois é, eu também achei essa dica bem louca. Por outro lado, quando eu penso em todos os micróbios que podem estar morando na base desse ferro, eu já não tenho tanta certeza se quero mesmo comer essa pizza. 26. Asse seu chocolate branco e prepare-se para comer uma maravilha dourada e com um cheirinho de dar água na boca. Pegue uma forma, cubra ela com um papel manteiga e coloque uma barra de chocolate branco em cima. Depois, leve a forma ao forno pré-aquecido e espere um pouco. Ah, não se esqueça de dar umas mexidas no chocolate durante o processo. 27. Quando for preparar carne bovina, use sal marinho no lugar de sal de mesa. Isso porque o sal de mesa não tira o cheiro de sangue da carne. Eca! Acho que vou preferir uma salada no jantar de hoje. 28. Que tal tostar o açúcar branco para dar um gostinho leve de caramelo às suas receitas preferidas? 29. Para fazer a carne ficar mais macia, coloque ela para marinar em uma mistura de maisena e claras de ovos. 30. Jogue cominho ou pimenta do reino em uma panela média pré-aquecida para realçar o gosto deles e extrair o sabor natural desses temperos. Toste essas especiarias até que elas fiquem cheirosas. Depois, use um pilão para moê-las. 31. Para impedir que o leite respingue, quando você estiver preparando o purê, amasse as batatas um pouco antes de despejar o leite na panela. 32. Coloque uma pitada de açúcar em um prato que tem extrato de tomate ou tomate fresco, para diminuir a acidez. E sua comida ficará ainda mais gostosa. 33. Para fazer sua massa ficar aerada e leve, tire os ovos e a manteiga da geladeira na noite anterior, para que esses ingredientes fiquem em temperatura ambiente. 34. Seu caldo de galinha ficará clarinho se você cozinhar ele sem tampar, em fogo baixo, por cerca de 3 horas. Retire toda a espuma e, depois de 1h30, acrescente um pouco de salsão, salsinha, cebola e cenoura. 35. Antes de fazer uma sopa cremosa de legumes, frite os legumes com um pouco de azeite. Isso vai caramelizar o açúcar dos legumes e o sabor deles ficará mais evidente. Você pode usar o mesmo método para preparar um ensopado. 36. Quando fazemos assados em casa,
geralmente é difícil obter aquela crosta perfeita, que não fica tão grossa nem branca demais. Porém, se você colocar uma vasilha com água dentro do forno, ao lado do que estiver assando, o vapor vai resolver o problema e a crosta vai ficar crocante e leve ao mesmo tempo. Você conhece outros truques para cozinhar com mais rapidez e fazer a comida ficar mais gostosa? Então, compartilhe comigo nos comentários aí embaixo. Se você tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. Ei, para que temperar a carne agora? Fique mais um pouquinho, temos mais de 2.000 vídeos esperando por você. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e aproveitar. Junte-se a nós no lado incrível da vida!